Bom dia, boa noite, boa tarde, meus jovens. Como é que vocês estão? Todo mundo tranquilinho? Vamos continuar aí nossas aulinhas de ciências, dentro ainda do raciocínio aí de energia e eletricidade. Agora a gente vai ver um pouquinho aí as questões dos circuitos elétricos, né? O que seria um circuito elétrico? Então vamos que vamos. Então, o circuito elétrico basicamente ele vai ser o quê? Ele vai ser um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada, né? Senão também vai queimar tudo. Ele vai ser constituído pelo menos por... Ele vai ter um gerador elétrico, que é o que vai fornecer energia. Ele vai ter um receptor, né, que é o que vai receber energia por condutores elétricos, que é o que interligam os aparelhos. Então vamos entender aqui o que seria isso. Mas esses são basicamente os elementos que vão formar um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico mais simples possível aí, que é aquele que a gente vê em livros e ilustrações, né? Ele vai ser constituído, por exemplo, por um interruptor, que é o liga e desliga, uma bateria ou fonte de energia elétrica e uma lâmpada. Esse é o mais simples que existe. E sua casa tá cheio deles, né? Para todo lado aí. Cada cômodo tem pelo menos um. Então vamos lá. O que seria o gerador, né? Vai ser o aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Sua principal função vai ser fornecer energia para as cargas, né, que vão atravessar ele. Então, o gerador é isso. O gerador ele consegue transformar, né, qualquer fonte de energia em energia elétrica. Lembre-se disso daí. Por exemplo, você tem aquele gerador lá, o pessoal às vezes no acampamento fala, tem um gerador movido a gasolina, gerador movido a diesel, gerador movido a querosene. Né? Então ele transforma a energia química desses combustíveis fósseis por combustão em eletricidade. É o gerador. Aqui nós temos as hidroelétricas, né? Que são geradores gigantescos, basicamente. Esses geradores eles vão ser classificados em químicos, né? Que são aqueles que transformam energia química em energia elétrica. Aí nós vamos ter as baterias ou pilhas, né? Vários modelos aí. As de celulares ali, as alcalinas e as baterias que são usadas ali em veículos automotores. Então esses aí são geradores químicos. Lembre-se disso, é aquele que vai transformar a energia química em energia elétrica. Aqueles mecânicos, né, que são aqueles que transformam a energia mecânica em elétrica, né? Energia que está associada ali muitas vezes ao movimento. E aí nós vamos ter ali, esse aqui é aquele que a gente coloca na bicicleta, dínamo. Não sei se vocês conhecem. Aquelas bicicletas mais antigas tem, você coloca ele, essa bobina aqui, ela encosta ali no pneu ou no freeze, e aí à medida que a roda vai girando, ele vai girando também, e aí ele gera uma carga, aqui dentro ele vai gerar uma carga elétrica fraca, que é o suficiente para acender a lanterna da bicicleta, é assim que funciona. Uma invençãozinha aí que foi abandonada depois de muito tempo, porque comprometia o desempenho da bicicleta também. Você pedalar com o negócio encostado ali no pneu é meio tenso. E a maioria deles estragava ou queimava. E aí nós vamos ter o da energia eólica aí, das turbinas eólicas, e também se você for numa hidrelétrica, o princípio vai ser o mesmo, termoelétrica também. Já o receptor ele vai ser o quê? O aparelho, né, responsável por transformar essa energia elétrica em outras formas de energia, não sendo exclusivamente energia térmica. Por exemplo, meu computador aqui, que eu estou usando aqui para gravar essa aulinha para vocês. Ele é o receptor. Ele está ligado na tomada e aí ele está transformando essa energia elétrica aí que chega até ele, né, em energia luminosa ali na tela, energia térmica, porque se eu pôr a mão nele aqui lá no fundo você vai ver que ele vai esquentar um pouco. Mas o objetivo não é transformar em energia térmica, mas acaba transformando porque não tem como, né? A gente não tem um circuito elétrico 100% eficiente que não vai ter perda de energia durante o processo. Então vai transformar energia térmica aí um pouquinho, consegue transformar energia sonora, porque ele emite som. Se você quiser ligar aqui no YouTube, assistir um vídeo, ouvir uma música, né? Então ele vai transformar aí em vários tipos de energia, de acordo com o que ele foi, né, designado aí para fazer. E aí nós temos alguns exemplos aí, ó, famosos motores elétricos, né?
Então, esses aqui são exemplos de motores elétricos. E esses caras aí, eles transformam a eletricidade em energia mecânica ou cinética. Olha só que interessante, né? A eletricidade que chega na nossa casa, ela é transformada por meio de energia mecânica ou cinética. E aí nós temos máquinas que vão transformar ela de novo nesse tipo de energia. Só que aqui agora com um objetivo, com a finalidade, né? Nós temos também os resistors. O resistor ele vai ser um elemento responsável por consumir energia elétrica e ele consegue convertê-la em calor, ou seja, energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Então, o resistor ou resistência é o que você vai encontrar ali dentro do seu chuveiro, que é o responsável por aquecer a água. Se você desmontar o seu chuveiro, não desmonte seu chuveiro, por favor, senão seu pai vai brigar com você. Mas se tiver um chuveiro queimado aí na sua casa que não está usando, você pode desmontar ele. Então, se você vai olhar lá, vai ter uma resistência, né? Que é um aparelho lá, parece um tubinho, mais ou menos assim, e ele tem várias molinhas em volta dele. Aquilo ali é a resistência. Aquelas molinhas que você vai observar lá em volta dele, elas vão aquecer, ficar bem quente à medida que a eletricidade passa por elas, e elas vão fazer com que a água aqueça também. Então, para isso que serve. Por isso que o chuveiro gasta muita energia, por causa desse processo aí de aquecimento. Né? Então, se tiver um chuveiro queimado aí na sua casa e vocês não estiver usando, você pode desmontar ele, tirar a resistência, ir lá no mercado ou no ferragista, comprar uma resistência nova e colocar no lugar e ligar ele de novo, que ele vai funcionar. Que muitas vezes o chuveiro ele só queima a resistência. Aí a pessoa vai lá e compra um chuveiro novo. E às vezes é só trocar a resistência. A resistência é bem mais barata que um chuveiro, obviamente. Então, elementos aí de um circuito elétrico, né? Aí nós vamos ter aí os nossos receptores, a chapinha. Todos esses aqui eles vão ter resistência. Se você desmontar, não desmonte a chapinha da sua mãe, estou dando um exemplo. A chapinha que vai aquecer essa chapa aqui, que vai passar no cabelo. O ferro, ele tem as resistências aqui dentro, que vai aquecer o ferro aqui para passar roupa. O chuveiro eu já expliquei. Secador de cabelo, mesma coisa. Aí o ar ele passa por aqui, vai jogar o ar quente no seu cabelo. Torradeira, se você desmontar a torradeira, ela tem as resistências bem aqui em paralelo, elas aquecem e tostam o pão. Então são todos aparelhos que têm resistência e, portanto, eles gastam uma quantidade muito grande de eletricidade. Aí nós vamos ter os dispositivos de manobra. O que é um dispositivo de manobra? É aquele que é responsável por desligar ou acionar o funcionamento do circuito elétrico, é o famoso liga ou desliga, né? Você vai fazer toda aquela questão lá. Então, por exemplo, na sua casa aí, a lâmpada está desligada, o circuito ele vai estar assim, ó. Então, quando você aperta lá e desliga e sobe, você vê que uma parte sobe e a outra desce. Então, vamos supor que essa parte que desceu, essa aqui subiu, ela desconecta. Aí à noite você vem cá e aperta, essa aqui desce e conecta. E aí isso vai acender a lâmpada. O circuito ele vai ser reconectado. Então, elementos, né, de um circuito aqui, nós temos vários exemplos aqui, ó. Esse aqui também. Todos eles são exemplos. E os dispositivos de segurança, né? Responsáveis pela interrupção da passagem da corrente elétrica, quando uma grande intensidade elétrica maior que o suportável pelo aparelho é atravessada. Então você vai ter o circuito aí bem aqui no meio, você tem esse dispositivo aqui, ó, onde você vai ter um filamento ali específico que é sensível a grandes aumentos de temperatura. E aí, quando você tem um curto-circuito, um mau funcionamento, um aumento repentino da tensão, né, ele vai fundir, ele vai derreter e vai desconectar aqui o circuito. Então, ele é um dispositivo de segurança. Aí na sua casa, você vai ter uma caixa de fusíveis, né? E aí o fusível ele vai estar ali representando esse dispositivo de segurança. Quando tiver um curto-circuito, ele vai queimar. Quando ele queima, ele rompe essa ligação aqui, fazendo com que aquele aumento de tensão ou aquele curto-circuito ele não chegue até o aparelho final, que pode ser a sua televisão, pode ser o seu chuveiro.
Então ele serve ali para proteger o aparelho, mas também para proteger você, né? Que pode ocasionar incêndios também, um monte de probleminha aí. Então aqui os elementos de circuito elétrico, aqui o fusível. Aí você vê que tem esse filamento aqui, ó. Quando chega uma grande carga aqui, aí você vai falar, o fusível ele queimou. Esse filamento aqui, ele derrete e aí ele se rompe. E aí ele interrompe o circuito. Então tem esse daqui. Esses aqui também a gente acha muito em carro. Você encaixa ele lá. Aqui dentro tem um filamento, esse filamento ele se rompe quando há um curto-circuito. Esse outro tipo aqui. Esses aqui que são usados em caixas de força, olha só. O pessoal fala, o interruptor, o disjuntor, né? Mas eles são de segurança também. Se tiver um curto-circuito, essa chavinha ela cai, tá? Quando você tem uma, ela tá ligada, quando você tem uma tensão ou um curto-circuito ou uma oscilação muito grande na rede, essa chavinha ela cai. Quando é um curto-circuito ou algo muito perigoso, por exemplo, cai um raio, ela cai, aí ela queima, porque também vai romper aqui o filamento por causa da alta temperatura. Já os dispositivos de controle, né, são só aqueles que vão medir ou identificar a corrente elétrica ou a diferença de potencial entre dois, né? Então nós vamos ter o amperímetro, né, que ele vai medir a intensidade da corrente. Lembra da corrente elétrica que eu falei para vocês, que é medida em ampere? Pois é. Existe um aparelho chamado amperímetro que ele vai medir a intensidade de corrente. Então alguns aparelhos elétricos, alguns eletrodomésticos, eles funcionam com intensidades de corrente diferentes. Aí o profissional usa o amperímetro para medir essa corrente ali, para ver se está funcionando tudo direitinho. Já o voltímetro, né, que ele vai medir a DDP, né, que é a diferença de potencial ou voltagem, entre dois pontos. Então o voltímetro ele mede a voltagem, né? Então você liga ali para ver se está passando 220, 110, para ver a voltagem certinha ali, porque os aparelhos também eles funcionam em uma voltagem específica, né? Aqui são esses aparelhos aqui. O pessoal que mexe com eletrônica, pessoal que é eletricista, usam muito esses aparelhos aqui para estar medindo ali, para ver direitinho. Aí eles falam assim, vamos ver se está passando uma carga nesse circuito aqui. Então, basicamente isso daí, gente. Estudem com carinho, estudem com afinco. Essa foi a nossa aulinha e fiquem espertos aí com os exercícios. Deus salve a América e salam aleikum aí para todos.